Existe algo espiritual que está tentando te destruir em silêncio. Ele não ataca apenas nas grandes crises. Ele te espera na manhã. No minuto em que seus olhos abrem e a realidade te atinge, a primeira voz que você ouve não é a de Deus. É a voz do peso. É a névoa fria que desce sobre o peito e te diz: o dia será insuportável. Se você está ouvindo esta mensagem, não é por acaso. Você tem lutado contra uma força que não é carne e sangue, mas que usa sua mente como campo de batalha. É um ciclo vicioso de exaustão e pavor. Você deita e não descansa. Você levanta e já está derrotado. O inimigo não precisa de grades para te aprisionar. Ele só precisa que você foque no lugar errado. Preste atenção. O que vou te revelar agora não é teoria. É a chave para a liberdade que o diabo tem escondido em plena vista. Eu sei que ontem à noite você tentou orar. Você tentou se acalmar. Mas, ao invés de paz, veio a enxurrada de pensamentos. A lista interminável de falhas. As contas que não fecham. A ameaça do amanhã que se tornou um monstro real e tangível, rastejando para fora do futuro e entrando no seu presente. Você não está apenas cansado. Você está exaurido. Não pela luta que você travou, mas pelo peso da luta que você prevê. O cansaço da alma é diferente da fadiga do corpo. Ele vem acompanhado de uma culpa silenciosa. Por que eu, um filho de Deus, estou sentindo este pavor? Onde está minha fé? Essa é a mentira mais antiga. O inimigo te condena pela dor que ele mesmo te causou. Ele lança o problema, depois te cobra a paz que ele roubou. Você passa os dias olhando para o tamanho do seu fardo. Olhando para a ferida. Olhando para a escuridão que se formou ao redor da sua família, sua saúde, seu ministério. E quanto mais você olha para o problema, mais ele cresce. Ele se torna um Golias invencível. É hora de entender a mecânica espiritual desse ataque. É hora de pararmos de olhar para a água e olharmos para o mestre da tempestade. Volte comigo. Não para os vales tranquilos da Bíblia, mas para o deserto quente e árido, onde o profeta Elias jazia sob uma giesta. Pense na jornada que o levou até ali. Elias tinha acabado de enfrentar 850 profetas de Baal e Azerá. Ele havia convocado fogo do céu. O cheiro da carne e do altar queimado ainda devia estar impregnado nas suas roupas. Ele experimentou o poder de Deus manifestado de forma brutal e inegável. Aquelas foram horas de autoridade máxima. Ele era o canal do poder. Ele era o homem mais temido e respeitado de Israel. Mas o que aconteceu? Uma única mensagem. Uma ameaça. Uma mulher chamada Jezabel enviou um mensageiro para dizer: amanhã, a esta hora, farei de você o que você fez dos profetas. E o que fez o gigante espiritual? Ele não confrontou a ameaça. Ele não orou. Ele não olhou para o Deus que acabará de descer em chamas. Elias fugiu. Em um instante, a visão dele foi roubada. O poder de 850 derrotados foi ofuscado pelo medo de uma única rainha. Ele correu. Correu 60, 80 quilômetros, até que desabou no deserto. Imagine a cena: Elias, exausto, imundo, o medo borbulhando na garganta. Ele está sozinho. E ele se ajoelha, não para pedir força, mas para implorar pela morte. Ele olhou para a ameaça, e a ameaça se tornou maior do que Deus. Ele não estava sendo perseguido por um exército. Ele estava sendo perseguido pelo próprio pavor, uma sombra autoimposta que o levou à exaustão mental e espiritual. A ansiedade o levou ao suicídio espiritual. A lição é brutal e clara. A vitória de ontem não te protege do ataque psicológico de hoje, se você permitir que seu foco mude. O que aconteceu com Elias, acontece com você. Você tem promessas. Você tem testemunhos de fogo que caiu em sua vida. Mas o inimigo te envia uma Jezabel, um diagnóstico. Uma dívida. Uma traição. Um peso no peito. E você, em vez de olhar para o fogo que desceu, você olha para a ameaça que está no caminho. O problema de Elias não era Jezabel. O problema de Elias foi o foco. Ele tirou os olhos do Deus que sustenta o universo para fixá-los na fraqueza humana que queria matá-lo. E essa é a sua revelação principal hoje. O pavor, a ansiedade paralisante, o peso que você acorda sentindo, não é um sintoma da sua fraqueza, é uma estratégia de desfoque. O inimigo sabe que ele não precisa te vencer em combate direto. Ele só precisa te fazer correr. Ele só precisa te convencer de que você está sozinho e que o obstáculo é grande demais para ser superado. Ele só precisa que você comece a implorar pela morte ou pelo fim, em vez de implorar pela intervenção de Deus. A escuridão não está tentando te esmagar com seu poder. Ela está tentando te distrair da fonte real de poder.
Você tem olhado para a tempestade. E ao olhar para a tempestade, você se afundou. Mas Deus não te chamou para ser um profeta correndo no deserto. Ele te chamou para ser um soldado que marcha em terra firme. Agora, pare de correr. Pare de olhar para o tamanho do seu fardo. Na próxima sessão, vou te mostrar exatamente como o foco errado se torna uma porta aberta no reino espiritual, e como você pode, hoje mesmo, arrancar essa ansiedade pela raiz, ativando a promessa de Isaías 41:10. Você carrega seu fardo, mas precisa entender que fardo não é apenas peso físico. É um alimento. E quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é revisitar mentalmente a lista de preocupações, você está alimentando o predador. A ansiedade não é apenas um desequilíbrio químico. É uma brecha espiritual que se manifesta na esfera física. Quando o seu foco está 100% no tamanho do seu problema, a proporção muda. O problema fica gigantesco. Deus fica pequeno. E nesse desequilíbrio, a voz da acusação, o sussurro da dúvida, a influência do inimigo encontra uma porta aberta. Você não está lutando apenas contra o estresse financeiro ou o medo do futuro. Você está lutando contra ciclos de trevas criados pela sua própria mente desalinhada. A obsessão com isso te lança no quicksand espiritual. Você se move, tenta lutar, e afunda mais rápido, porque o seu foco está na areia que te engole, e não na mão que te tira. Esta é a armadilha do século. Distração calculada. O inimigo não precisa te fazer pecar de forma óbvia. Ele só precisa que você esteja tão exausto e tão focado no seu calvário, que você não consiga enxergar a cruz de Cristo. Ele quer que você se contente em carregar pesos que ele já desfez. Eu digo com autoridade espiritual, rejeite a permissão que você tem dado a essa influência. Se você está vivendo uma vida de peso, é porque você tem olhado para o peso, e não para aquele que carrega o universo. É hora de parar de negociar com a dor e começar a declarar a autoridade. Mas a misericórdia de Deus é a única constante que o inferno não pode tocar. Se você caiu neste ciclo, há graça abundante para te reerguer. A fidelidade dele não depende da sua performance, depende da sua promessa. E a promessa é a âncora que te impede de afundar. É aqui que Isaías 41:10 se torna não apenas um versículo, mas uma arma nuclear contra o medo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Note que a ordem é, não temas, porque eu sou. A solução não é uma técnica mental. A solução é uma pessoa. O Senhor te sustenta com a destra da sua justiça. Se o seu foco estava no medo, na falha, na impossibilidade, o novo foco é no poder sustentador da mão de Deus. Essa mão não vacila. Essa mão não se cansa. Essa mão não falha. Você não está sendo convidado a lutar sozinho, está sendo convidado a entregar a luta. O que é preciso fazer hoje para arrancar essa raiz? É um ato de vontade, uma decisão de realinhamento no espírito. Quando você acordar e a primeira flecha de preocupação for disparada contra sua mente, pare. Não a receba. Não a desenvolva. Seja brutalmente honesto. Qual é a coisa que está te roubando a paz agora? Para cada pensamento destrutivo, você deve substituí-lo ativamente pela verdade da palavra. O pensamento, eu vou falhar, não vou conseguir pagar as contas. A substituição, eu sou fortalecido por ele. Ele me sustenta. A provisão dele é maior que minha necessidade. Use o versículo-chave como um martelo. Feche seus olhos, respire fundo, e declare 10 vezes em voz audível. Eu não temerei, porque o Senhor é o meu Deus. Ele me fortalece e me sustenta com a destra da sua justiça. Você está dizendo ao seu cérebro, à sua alma e ao reino espiritual, eu mudei o meu foco. Eu decido olhar para o meu provedor, e não para o meu déficit. Eu decido olhar para o meu curador, e não para a minha dor. Eu decido olhar para o meu sustentador, e não para o meu colapso iminente. O foco em Deus não faz o problema desaparecer instantaneamente, mas tira o poder destrutivo que o problema tem sobre a sua alma. É chegado o momento de parar de carregar aquilo que foi projetado para te esmagar. Chega de andar curvado sob um fardo que pertence ao Calvário. A sua vida não é um hospital de feridas abertas, é um campo de batalha onde você já recebeu a vitória. Foque em Deus e sua mente encontrará o caminho de volta para casa. Agora, feche seus olhos onde você estiver. Sinta o peso que você tem carregado e entregue-o agora. Ore comigo. Pai de justiça e de poder. Nós nos posicionamos diante de Ti neste exato momento, reconhecendo que erramos o alvo. Focamos no pânico,
focamos na falha e permitimos que o ruído da ansiedade se tornasse a voz dominante em nossas vidas. Nós nos arrependemos desse desalinhamento. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade e quebro todo o ciclo destrutivo de preocupação excessiva e pensamentos catastróficos. Eu amarro o espírito de opressão e ansiedade que tem invadido a mente do seu filho, e ordeno que ele saia agora. Que toda armadilha, todo medo projetado, toda seta incendiária da dúvida seja consumida pelo fogo do Espírito Santo. Pelo poder da tua palavra, nós ativamos a promessa de Isaías 41:10. Nós trocamos o nosso desespero pela tua paz que excede todo o entendimento. Sustenta-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Não apenas em meio ao problema, mas acima do problema. Que a mão da tua justiça nos levante e nos mantenha firmes. Eu declaro libertação. Eu declaro foco reajustado. Eu declaro paz restaurada. Receba o alívio agora. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem arrancou uma raiz de ansiedade que você tem carregado, não guarde essa verdade para si. Você precisa selar essa aliança de foco. Se você está determinado a olhar para Cristo e não para o abismo, faça um pacto público de guerra. Comente abaixo, eu foco em Cristo. Deixe que essa declaração seja o selo da sua nova liberdade. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está afundando na areia da preocupação. Seja o mensageiro que traz a âncora. E se você busca autoridade, profundidade e estratégias de batalha para viver acima do ordinário, inscreva-se neste canal e ative o sino. Nós não negociamos com as trevas. Nós as confrontamos. Mantenha-se firme. Mantenha o foco. E que a paz do Senhor, que desarma o caos, guarde o seu coração.